A inoculação, depois eu vou passar aqui, vai ser basicamente aquela explicação para vocês, vou passar para vocês dar uma olhada. Tem várias maneiras de se fazer, vários esse tipo de equipamento. Feito a inoculação, aí a gente vai para o processo de incubação, que aí pode ser o berçário, que é o que ela faz, ela deixa no local, faz o processo de incubação e aí depois leva para a sala de cultivo. Pode ser feito isso. Quem vai escolher isso daqui são vocês. Você vai ter o trabalho de querer fazer essa mudança ou não. Se o seu galpão é grande, você depende da divisão, às vezes justifica você fazer isso. Se você tem vários lotes pequenos, agora você tem um lote grande, não rola. É muito trabalho para fazer, não dá certo, não compensa. Temperatura durante período de incubação, 20 a 28. Umidade, né? 60, 65, 75. Legal manter aqui no seu 70 aqui. Tá tranquilo, você não tá nem a muito nem pouco, tá? Sempre próximo, essa umidade vai ser sempre próximo da umidade do substrato, justamente para não perder a umidade para o ambiente. Iluminação zero, concentração de gás carbônico no máximo. No substrato, essa parte de incubação ela vai levar de 12 dias, de 15 dias a 24 dias. O que vai diferenciar aqui é a mesma coisa, a quantidade de inóculo que é colocado. Vai produzir mais se colocar mais inóculo? Não. Vai acelerar o processo de incubação, é isso que vai fazer. Lembrando, esse processo, tá? No seu segundo para o terceiro dia, a corrida micelial é muito mais acelerada do que a do shiitake. Então precisa ter um cuidado maior na temperatura. Às vezes compensa abrir, deixar cair a concentração de gás carbônico e mais baixa a temperatura, porque o gás carbônico quem está fazendo é a atividade micelial, então ele vai gerar gás carbônico de novo. É melhor às vezes abrir a ventilação e baixar a temperatura do substrato. Não deixe ele esquentar. Isso no caso se você, lógico, tiver uma quantidade grande. Então um pacotinho não vai fazer assim tanta diferença no ambiente. E aí a gente vem para frutificação. Então o composto todo colonizado, né, que vocês vão fazer? Vocês podem fazer os cortes laterais. E aí vem com a umidificação, um borrifadorzinho, né, um chuveirinho. Os cortes laterais no saquinho? O saquinho. Nesse caso, diferente do shiitake, o shiitake a gente arranca o saco todo. Sim. Nesse caso a gente faz os cortes no saco para ele produzir aonde foi cortado. E aonde foi cortado precisa fazer essa umidificação. Mas corte assim... Faz um X. Pode fazer um risco, pode fazer um X. A ideia é o que? De não desmanchar o isso, só cortar o plástico, só o plástico. Só faça o corte no plástico, que é a mesma coisa daqueles furos que teria num saco de substrato que já vem furado às vezes. Esse é um cortezinho. O saco que vem o composto que compra já costuma ter já furos nele. Alguns vendem com, outros vendem sem. Mas tem também entra naquela questão de mão de obra. Se você qual tamanho? 1 centímetro. É bem nada mesmo. Você pode fazer um riscozinho pequenininho, 2 centímetros, um xizinho de 2x2, né? Ou quer fazer um risco maior, dá para fazer também. Por exemplo, você tem um pacote grande, você quer fazer um X grande só na frente, para ele só nascer aqui, aí vai ter aquele negócio. Vai ser só aquele cacho mais bonito, maior, e vai sair só nesse lugar. Fez vários cortes, pode espalhar mais, mas aí ele não vai ser aquele cacho bonitão. Outra opção, abro o saco, faço um corte, deixo cerca de uns 5 centímetros na parte superior, e aí vem com a umidificação. Vai nascer só em cima, igual o potinho daquele chimê de preto. Aí vem um cacho bonito, só em cima. E aí a gente entra, né, com ventilação, aumenta a oxigenação, e a iluminação é a mesma coisa. Ele vai ficar, quanto mais escuro for, mais claro ele vai ser. Então que é uma corzinha, dá uma iluminação. A iluminação aqui é até menos do que do shiitake. Como que eu faço a rega nisso? Eu posso usar um umidificador, nebulizador. Posso molhar direto no saco? Pode molhar direto, não tem problema. Mesma questão do shiitake, desde que o cogumelo que você vai colher não esteja molhado. Vou molhar agora para colher depois.
aí você vai perder vida de prateleira. Então faça a colheita, depois faça o controle de umidade, caso seja necessário molhar ele. Aquela nebulizador, aquele que faz aquela microaspersão, faz aquela fumaça lá. Sim, é um umidificador de ambiente. Isso, aquele nebulizador lá, muito bom para manter o mais alto possível o ambiente. Então tem lugar que não precisa, tem lugar que precisa, depende da sua estrutura. Aquele, voltando ao Manolo, enfim, aquele de pesquisa, quer dizer, mas enfim, vou ver algo parecido. Professor, Para finalizar, para você não se perder depois. Aqui a ideia do substrato praticamente fechou. O substrato em si fechou. Eu vou passar para ela a parte de inoculação, que é basicamente o mesmo do que é o que a start. gente vai fazer Fica amanhã. tranquilo. Vai fazer depois de amanhã. Depois de amanhã, né? Que amanhã vai ficar só na panela. Né? Tem a madeirinha com facão, que eu falei, se não funcionasse a gente vai pegar o facãozinho, ficar batendo para fazer um picador ou a roçadeira. Esse é o tamanho que eu falei para vocês. Eu fiz a mistura também numa caixa d'água. Existe também um misturador para fazer essa mistura, então facilita um pouquinho ali, né? Umidade, esse daqui é o saquinho, esse aqui é o respiro que eu falei, que você pode comprar já com esse respiro. Saquinho. Isso daqui é uma ensacadeira, então ali entra o substrato em cima, isso daqui vai girando, coloca o saco aqui, ele prende, esses bracinhos vai prender o saquinho. Sonho de consumo. Uau. Aí ele vira, ele enche, já faz o furo e sai aqui cheio e a pessoa tira. Esse daqui está pronto, ele ensaca assim, só que aqui é outro material, não é palha, aqui é serragem. Esse é aquele fruto que eu te mostrei, saquinho. Saquinho pode você fazer o furo, que é o que a gente fez, você pode comprar assim. Aqui eu não quero ir vendendo assim, e também pode comprar desse jeito. A diferença desses daqui, fora o custo, é que esse daqui ele vai ter uma corrida micelial melhor, porque ele vai conseguir oxigenar de cima e embaixo. Inteiro. Mas aquele último ali, eu acho que a fábrica ainda é Tuba. Esse aqui? Não, tem várias fábricas. Tem uma lá em... Tem- A gente já foi lá em Tuba pra pegar desse daí. Não, tem fábrica em vários lugares. Mas é só você pôr lá no Google com um respiro ali. Ainda é Tuba. Tem um fabricante, é de São Paulo, de uma forma mais rústica. Tratamento que eu falei, fazendo ele cozido ou ele a frio. E vamos fazer o tratamento dessa forma. Professora, frio desculpa, voltando. Aqui os frio 2% é água, 2% de cal e mergulhado nele. Ah, sim. E outro é 1%, né? Aqui 1% ele cozinhando ele. Vamos fazer assim, então a pressão aqui dentro do tambor vai ser a mesma lá de fora. Então por isso que a gente coloca mais tempo. Se eu fizesse num autoclave com pressão, 1h30. Pena que ela é muito caríssima, não. É. Invenção que você tinha falado. É uns mais de 10 mil. Esse aqui, dependendo, acho que 300 litros deve estar na faixa dos 40 e poucos mil. É caríssimo. 40, 50 mil, mais ou menos. E eu acho que eu devo ter também, alguém me ofereceu. O cara que faz o shiitake, ele me ofereceu fluxo laminar e o... Nossa, o fluxo laminar também é caríssimo. Uhum. Tem outro também aqui já feito, já para aproveitar melhor o espaço. Nossa, essa daí é gigantesca. E aí tem, é mais comprido, então ele tem duas portas. Ele vai entrar de um lado, faz o tratamento térmico e aí ele vai sair do outro lado numa sala limpa, que aí vai para a parte de Nossa. inoculação. E aqueles cultivos que eles usam garrafas, né? Eu já vi numa produção que eles fizeram, acho que era shimeji preto. Sim, o shimeji preto é usado nessas garrafinhas. É o mesmo tipo de procedimento? Sim, exatamente o mesmo. A única coisa é que não vai ser no saquinho. É. A única diferença vai ser o saco. Garrafa Vai ser um de potinho. comum, Ele nem é assim. vidro, ele é um plástico mais duro e aguenta a temperatura. Autoclaves Já tô também. ficando bronqueada com esse chimé de preto. Tojada demais. Esse eu passei para vocês. Esse fluxo laminar. Eu trabalhei com igual esse. Esse aqui. É, eu também já. Laboratório, né? É, Famosinha. de fazer os teus no cárter. Eu fico, sei lá, tão pouco espaço, né não? É muito trabalhoso. E muito cuidado. 2 né? metros, eu gostava disso aqui, é 2 metros. Aí Então eu vê trabalho e certo, deixo. Aí eu né? trabalho e... Esse eu nunca vi. Aí eu dividia, metade pra mim, metade pra pessoa finalizar o serviço. Eu só abria, colocava o binóculo, selava, a pessoa se virava de misturar e colocar na caixa. Então a inoculação,
Vamos abrir ele depois e vamos introduzir a semente, o inóculo. Normalmente, do shimeji e outros cogumelos trabalha o inóculo em grão. Costuma-se fazer só serragem mais essa parte de inoculação do shiitake. Então outros tipos de cogumelo vai ver mais fácil em grãos. Pode ser grão de trigo, arroz, milho, sorgo, alpiste, centeio. E a cavilha. A cavilha também dá para fazer vários outros tipos de cogumelo. Normalmente o pessoal que faz cavilha já pensa logo em shiitake, por causa da questão da tora. Porque na tora a gente só vai trabalhar mais com isso daí. Dá para trabalhar com outros, mas é mais trabalhoso. Tem o inóculo líquido, que dá para ser feito também. O professor não recomenda. Não recomendo. Por quê? A não ser que tenha, lógico, o equipamento, né? Se tiver isso daqui, faz esse. Se tiver a possibilidade de usar esse, pode usar. Contaminação? Pode contaminação? É a alteração aqui, né? A mutação aqui. Porque o pessoal que está vendendo esse tipo, normalmente o que eles estão fazendo, até mesmo aqui, é que eles pegam o agar, mas eles pegam do esporo. Então ele pega o cogumelo, faz o corte, faz o carimbo do esporo dele, pega esse esporo, às vezes lava com o soro fisiológico, puxa esse soro de volta, que vai estar os esporos nesse soro, na seringa, pronto, está vendendo. Se tiver qualquer Pode outro dar tipo... tudo aí. se o procedimento não foi bem meticuloso, né? Colheu, colocou para não ter nenhum outro tipo de contaminação, é arriscado. Não tem uma garantia assim. Você não vai ter garantido que vai sair bem. Lógico que a cultura líquida no substrato, composto, seja lá o que você utilizar, ele vai ter uma corrida micelial mais rápida, porque ele vai se espalhar mais fácil. Esse é um equipamento, você coloca os materiais, ele faz todo o processo de esterilização e aí ele cria esse meio de cultura e esse já é específico para o cogumelo. Daqui sim sai direto para uma mangueira e aí daqui só sai para o substrato. Então não tem menos risco de contaminação. E aqui em uma semana ele está pronto. Como chama esse aparelho, professor? Equipamento para cultura líquida, né? Inoculadora líquida. Ele incuba tudo, é uma incubadora de cultura líquida. Existe também a possibilidade de uma cavilha mais comprida, que eles estão usando bastante isso daí. Fazem o preparo, colocam o inóculo e aí usa ele depois como matriz, que aí você vai ver que se a gente tivesse isso daqui para fazer o curso, em vez de a gente abrir, pegar, colocar lá, a gente poderia só... através, se fosse com aquele caninho, poderia até com a pinça mesmo, só colocar ele lá dentro daquele furo que a gente fez e fechar. Porque ele corre por inteiro. Ele vai correr no centro. Você tinha colocado E aí no vai espinho, acabar. né? E a ideia daquele furo, que o pessoal já sabe, mas a ideia de fazer aquele furo no centro, aqui, e colocar o micélio aqui, e deixar esse espaço aqui e não encostado no fundo, porque aqui eu estou perdendo uma parte, uma área que eu posso incubar. Porque assim, se eu encosto no fundo, ele vai correr para cá, para os lados, certo? Então daqui para baixo não tem o que ele fazer. Coloco aqui e deixo ele trabalhar aqui. Eu utilizo um pouco menos o inóculo e eu vou ter um rendimento melhor aqui. Então a ideia é ele incubar de dentro para fora. Dependendo da altura, dependendo do inóculo, você vai ver que às vezes a pessoa não faz esse furo e coloca o inóculo só aqui. Só que aí ele tem que vir daqui de cima até lá embaixo. E aí, compactou demais, aqui nem anda. Nem anda. Não tem oxigenação, aqui nem anda. Pode até ser que pode ficar verde. depois. Acontece às vezes de fazer isso aqui. Contaminar. Daqui para cima ele está branquinho, daqui para baixo. Aí começa a condensar a umidade, É. molhar aqui o substrato e aí ele dá tricoderma. Vai acontecer isso também. Aí fica verde. Fica verde. Fica verde. Mas aí também interfere do jeito que você armazena ele, se for na vertical ou horizontal, ou não tem Não. a ver? Não. Não, né? Por causa da umidade, sabe? A umidade vai mais profunda. Não, né? Então ele já está, aqui já foi feita a corrida micelial, então ele está todo branco, já está tudo incubado. Eles colocam isso, como tem espaço sobrando, eles tampam, o filtro dele é esse pedacinho de espuma. Uma pessoa tirando a tampinha, uma pessoa pega com a pinça e introduz o inóculo. Incubação eu falei ali para vocês.
Nossa, que beleza. essa parte da incubação. Esse daqui é o meu teste, eu fiz tanto cozido quanto a frio, e aí ele vai correr, esses pacotes, esse daqui se não me engano foi a frio, esses dois foi, acho que esse foi cozido, esse é a frio, mas essa é a sequência dele. Então a gente vai colocar, porque assim, ele tá bem, você vê que ele está bem espalhadinho a semente, não tá, eu não fiz com um furo no centro aqui. Esse daí foi que você furou e foi enfiando. Aqui foi o que eu cozinhei a palha. E aí eu coloco um pouco de palha e um pouco de semente. Um pouco de palha e um pouco de semente. Por isso que ele tem esses pontos brancos mais escuros. Esse pontos é a concentração onde está a semente e ele está começando a fazer a parte da... Professor, o cozimento e a frio tem vantagem e desvantagem? Tem contaminação. Questão Quer dizer, de contaminação. É muita coisa. É relacionado a produzir mais ou menos, não. Não, né? Não. Tá. E ele vai ficar assim. Então eles todos vão ficar dessa forma aqui. Quanto tempo? Aqui vai de 2 a 3 semanas. Sala de incubação. Nossa, que enorme, né? Aí no caso, quanto maior tem a corrida micelial, tem um volume maior, ele aquece, por isso tem que ter um sistema de refrigeração. Isso não é no Brasil, né? Não, China. Aqui não existe, eu acho. Olha. Não nessa altura. Pela metade tem 2 que faz ainda assim, que trabalha com preto. Que é o Urakami e o Nayumi. Murakami ou Nayumi, meu, eu nunca ouvi falar. Tem o TKM também, não é pequeno, mas ele vai trabalha com serragem, ele faz bastante shimeji. Não vai me dar uma bandejinha. Não sei. Conta uma história triste. Do jeito mais rústico. Questão de estar coladinho um com o outro, tem que ter um controle legal de temperatura. Que esquema. Nossa, olha o tamanho. Então ele vai esquentar bastante. Em todos você pode. Ergonomia, ó, coitada da mulher trabalhando toda Em torta. todos você presta atenção. Ó, tem uma altura. Essa altura influencia na questão tanto da temperatura quanto na concentração de gás carbônico. Que isso que te atrapalha. Então compensa às vezes você não colocar na última e deixar aquele espaço. Caso você não consiga levantar o telhado, Sim. não coloque na Que é o última. que a gente vai fazer. Deixa um espacinho. Do levantar. Esse, né, usou a tela, colocou de lado. E aí vem aquela questão, esse saquinho, se vocês fizerem assim, só fazer aquele corte na boca do saco, colocar ele deitado, ele vai sair desse jeito Com aqui. cacho maior. Ele vai ter um cacho mais bonito e mais pesado. Dá pra ver? E dá pra ter uma ideia de como ele é feito. A parte de frutificação é o que eu passei ali pra vocês. Olha. Esse é o Flamulina. Não é? Como Não, que ele é? Flamulina. Flamulina? Não, auriculária. Ele parece um alfacezinho assim, esse é o auriculária. Gostoso, muito bom. Fazer uma sopa e fica... Auriculária. Olha o tamanho da produção também. E aí aqui eu fiz uns cortezinhos, xizinho, né? E borrifei, pode ver que ele tá úmido. Então eu jogo água em cima. Tem gente que fala que não pode, mas eu não ia colher, posso jogar desde que ele seque. Em 2 a 3 horas essa água tem que ter evaporado. Antes de colher. Não. Tem que estar evaporado. Se Ele você, não pode estar molhado. se você molhar ele e ele continuar molhado por mais de 4 horas, Vai derreter, pode, tudo. pode dar bactéria Outro tipo de... e aí vai manchar o cogumelo. Ele tem uma bactériazinha, e aí ele mancha. Então você vai pegar ele, tem umas manchinhas meio marrom, meio amarelo. É por causa dessa água que não evaporou. E aí você entende que o seu sistema está faltando alguma coisa, está faltando evaporação. Então você precisa dar ventilação nisso. Sim. Então esse é de frente. Um único furo. Tá? Ele vem colocando na bandejinha. Que bênção. Também foi feito, colocado o menos contato possível, colheu, já vem, deixa na bandeja, deixa aquele secar para poder fazer. Aí vem a compostagem. Eu acho melhor deixar a compostagem começar a falar para não dar aquela bagunçada na cabeça aí. Tá. Aí eu deixo isso para amanhã. Então vamos lá fora, vamos pegar o tambor, vamos colocar o suporte, eu vou te mostrar a quantidade de água que tem que ter, vamos colocar todos os pacotinhos dentro do tambor, preparar, vou deixar no esquema para vocês, aí vocês aceitam. O menor vai ser um pouco mais rápido ele subir a temperatura. E aí vocês
mantém a temperatura aí. Tá bom. Tá? Então vamos lá fora. Essa caixa aí. Espacinho, um suportezinho igual aquele lá. Que eu falei, não precisa ser uma cesta, pode ser uma Ó, pra você que tá no passo, suporte, tá? Aqui não lembro quanto, acho que deve ter uns 12 a 15 centímetros. Vamos encher de água até mais ou menos aqui, deixar um dedo para baixo. Pode chegar perto O ali. professor é chique. Mas você pode mandar fazer um X, né? É, você pode fazer. A ideia isolar o fio. é deixar ele assim, Um pouco mais alto. mais alto, porque vou mexer com água e aí o substrato, os sacos não pode estar na água. E essa água nessa altura, não pode ser tão mais baixo, porque daí vai secar. Então a gente tem que deixar mais próximo, um dedo. Isso vai lá aqui, né? Isso Dentro. vai aqui no meio, pode chegar perto aí, se quiser dar uma olhada aqui. E aí eu coloco. Isso aqui você fez certinho também, né? Eu que tinha. Eu tinha lá, cortei lá. Isso aqui eu fiz à noite só pra usar esse tambor aqui. Da noite, tá roubando, né? Tipo de hoje, cara. Não, é porque assim não tá muito redondinho.